Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, senhoras e senhores deputados, estamos aqui hoje para mais uma prova do algodão relativamente àquilo que é a gestão dos governos de António Costa. Hoje, os relatórios de fiscalização da atividade do Governo. E os resultados são aqueles que se esperavam destes governos socialistas, nomeadamente a comprovação que gostam muito de empurrar com a barriga ou de quase nada esclarecerem e de fugirem às respostas. Vejamos como empurram com a barriga. A falta de rigor com que o Governo regulamenta as leis. Das 122 leis parcialmente regulamentadas e não regulamentadas, 93 estão fora do prazo, isto é, cerca de 76%. O desleixo dos governos PS é tal que, neste momento, só na Comissão de Orçamento e Finanças estão duas propostas do Governo em discussão para transposição de 5 diretivas europeias, onde somos, lá está, um dos últimos países europeus a fazer essas transposições. E confirmando o perfil de um Governo que não responde, curiosamente o título de um artigo que escrevi em 2020 exatamente sobre este tema, o que demonstra que o PS não aprende e a história repete-se, vamos olhar agora apenas à última sessão legislativa. Das 488 perguntas enviadas pelos deputados, excluindo 6 que foram retiradas ou devolvidas, 63 estão com o prazo a decorrer. Das restantes, o Governo não respondeu a 193. Conclusão óbvia, não respondeu a 40% das perguntas que lhe foram feitas. Mas todas as outras foram respondidas a tempo e horas? Claro que não, longe disso. Das 226 perguntas que restam, o Governo não respondeu dentro do prazo a 118. Conclusão, mais de metade tiveram resposta já fora do prazo. E nos requerimentos ao Governo, só olhando a estes relatórios, dos 25 feitos, 11 ficaram por responder, no total apenas 7 tiveram resposta e só 3 destes houve resposta dentro do prazo. Tudo isto é mau, no entanto, há ainda pior. Grande parte daquilo a que o Governo se digna responder obedece àquela lógica infantil do passo ao outro e não ao mesmo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Ministro das Finanças em 2020, Ministro das Finanças então, com várias perguntas sobre taxas, em que respondeu várias vezes a dizer isso é com aquele Ministro, isso é com aquele Ministro, isso é com aquele Ministro. Portanto, Ministro das Finanças nada sabe sobre taxas. Ou quando se tentou perguntas sobre comissões de proteção de crianças e jovens e até se enviou às Ministras de então, da Justiça, da Presidência e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. A primeira, mesmo havendo tribunais envolvidos neste assunto, disse, e passo a citar, a matéria subjacente é estranha às atribuições e competências do Ministério da Justiça. A segunda remeteu para a terceira e a terceira não respondeu. Tudo isto na anterior legislatura, ainda antes da maioria absoluta. Mas este Governo não trata só assim os deputados. Permitam-me que alargue o âmbito de análise. Faz o mesmo com a imprensa. Basta ver uma notícia desta semana. O Ministério da Administração Interna, questionado sobre quantos refugiados de incêndios no campo da Ilha Grega de Lesbos ainda vivem em Portugal, passa a bola à Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. E o que faz a Ministra dos Assuntos Parlamentares? Devolve ao Ministério da Administração Interna. Neste ping-pong governativo, ninguém respondeu. O Governo não distingue entre escrutínio parlamentar e jornalístico. Ambos são tratados com desprezo e arrogância. Mas há outras fugas ao escrutínio no Parlamento, e até já hoje referidas. Nos últimos meses, o PS impediu a audição de 8 ministros na Assembleia da República, como a do Ministro das Infraestruturas sobre a polémica do aeroporto e ainda hoje do Ministro da Saúde sobre o relatório do encerramento de maternidades. Ou vamos recordar o caso do financiamento público a um centro de investigação do ISCTE, quando chumbaram a vinda do ex-ministro Manuel Leitor, que era o único que podia fazer o contraditório ao ex-ministro João Leão. É por isso que há um bloqueio constitucional. Há muito para dizer sobre isto, sobre esta duvidosa arte de fugir às perguntas do Governo e termino, Sr. Presidente, dizendo: cada vez que juram transparência, faltam à verdade, cada vez que anunciam diálogo, reforçam o monólogo, cada vez que garantem não transformar a maioria absoluta em poder absoluto, lá vem o rolo compressor. É preciso escrutínio, porque aquilo que é hoje uma tentação danosa se torna amanhã numa ameaça ainda maior. Muito obrigado.